Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse lindo domingo à tarde, 4 de janeiro, Epifania do Senhor. E primeiramente feliz 2026 para todo mundo, né? E é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, que tem um pouco a ver com a data também da Epifania do Senhor. Pelo título vocês já devem ter um pouco de noção do que é o assunto do vídeo. Eu não pretendia gravar esse vídeo, não tinha nenhuma ideia de gravar algum vídeo sobre Ano Novo, resolução de Ano Novo, mas essa ideia me surgiu como uma inspiração, uma reflexão, e eu queria compartilhar ela com vocês. E eu vou até juntar o assunto de 2 vídeos em um vídeo só, porque eu vou falar tanto dessa resolução de Ano Novo, de maneira ativa, e o segundo tema seria falar sobre essa resolução de maneira negativa, e que é o contrário, mas com o mesmo objetivo, vocês vão entender. Eu não pretendia gravar, porque eu imaginei que ia ter muita gente falando sobre resolução de Ano Novo, e que seria uma coisa muito clichê ou pasteurizada, mas eu acho que o assunto da reflexão é importante. Talvez seja a coisa mais importante que alguém possa pensar. Então, enfim, a gente já entrou um pouco no assunto. Com essa virada de ano, né, todo mundo já sabe que o pessoal costuma fazer várias resoluções de Ano Novo, esse tipo de coisa, né? O que eu não acho algo inerentemente ruim, porque realmente o ser humano ele é um animal sazonal, né? A gente usa essa questão dos ciclos temporais para fazer determinadas atividades, isso realmente favorece a gente. E tem aquela questão, né, das resoluções mais clichês, outras mais inovadoras, aquela questão do discurso motivacional, enfim, de você não abandonar resoluções e blá blá blá. Mas, eu estava pensando aqui, né, sobre toda essa dinâmica das resoluções, e eu percebi uma coisa que eu achei meio preocupante, assim. Eu não vejo, assim, não sei se é um problema do meu convívio, dos conteúdos que eu consumo, das pessoas que eu convivo, mas eu não vejo o pessoal fazendo resoluções realmente importantes, assim. São coisas superficiais ou materiais. E eu parei para pensar que acho que talvez só exista uma resolução realmente importante que você possa fazer na sua vida. E quem me conhece já vai achar isso meio óbvio, mas a única resolução realmente importante que você pode fazer na sua vida, talvez a mais importante de todas, é aprofundar o seu relacionamento com Deus. Lá vem o Thiago falar disso de novo, né? Mas, gente, não tem muita escapatória. Para quem acredita, não tem outra escapatória. Se você não acredita, você até tem essa desculpa, né? De que realmente o seu mundo ele tá limitado ao mundo material. Mas me espanta um pouco ver gente que tem essa fé e não manifesta isso de alguma forma. E a gente tem bons argumentos para isso, né? Só para não ficar num abstrato. O primeiro deles que eu parei para pensar é a questão dos mandamentos. Se a gente parar para pensar, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma. E isso é uma afirmação absoluta muito séria, né? Muito objetiva. Não é metafórica, não é uma figura de linguagem. E tem um motivo para esse mandamento ser o primeiro deles, né? Porque Deus, sendo quem Ele é, deveria ser a prioridade na sua vida, né? Ele é o Criador de todas as coisas, é quem te deu sua vida, é quem te deu todas as graças. Então, qualquer coisa que você colocar acima dele ou na frente dele, se você raciocinar, você percebe como isso é uma inversão, né? Que não faz sentido. O que pode ser maior do que a pessoa que é criadora de todas as coisas e que deu a sua vida e que te sustenta todos os dias, sabe? Quando você coloca em palavras desse jeito, fica muito estranho você colocar qualquer outra coisa como prioridade. Até se você pensar na questão da onipotência dele, quando você talvez tente justificar, mas Deus não vai trabalhar para mim, Deus não vai me dar o dinheiro para pagar as minhas contas. Eu acho que essa é uma interpretação muito infantil e superficial da realidade. Que se Deus não faz o dinheiro aparecer na sua conta de repente, então ele nunca te ajudou. E como realmente isso nunca vai acontecer, tipo, Deus nunca vai botar dinheiro na sua conta, então você acha que isso está além dos poderes dele.
De novo, isso é uma interpretação muito infantil e quando você coloca isso em palavras, isso fica perceptível. Enfim, o segundo argumento é que o próprio Cristo falou pra gente, né? Não lembro em qual evangelho que isso está especificamente, mas ele diz de maneira bem objetiva, sem fazer nenhuma parábola ou alegoria, buscai as coisas do alto e todo o resto se acrescentará. E percebam, todas as palavras têm importância. Quando ele diz que todo o resto se acrescentará, ele não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora. Então isso acaba corroborando muito bem a questão do primeiro mandamento. E isso por si só já deveria ser o suficiente para a gente fazer, ter esse tipo de pensamento, fazer essa resolução, sabe? Porque a gente tem ordens e explicações bem explícitas sobre isso. Mas mesmo assim a gente acaba esquecendo disso. A gente não dá o devido valor, não raciocina, não reflete a respeito do que isso significa, porque, por bem ou por mal, a nossa sociedade atual, assim, nossa bolha é bem imediatista. E é bem imediatista e bem empírica. E como a gente não vê as coisas acontecendo imediatamente pelos nossos sentidos, a gente acaba desconsiderando isso. A gente acha que a gente tem que fazer tudo por conta própria e deixando nossa relação com Deus em segundo plano. Mesmo para quem tem essa fé, a gente acaba deixando isso em segundo plano, porque a gente não vê os resultados imediatos daquilo. E às vezes a gente nem vai ver, porque a gente pensa que o resultado imediato é algum ganho material. Mas a gente esquece que a dimensão de Deus é principalmente a dimensão espiritual. É ali que a gente vai ter mais ganhos, assim, né? Então, e o fato, além de ser imediatista, né, a gente tem uma memória muito curta. Então, por isso que é necessário, quando a gente faz essa resolução, a gente pode comparar com a academia, né? Que é uma coisa que é muito mais simples do que a nossa relação com Deus e exige um esforço que a gente acha muito grande, né? E qual seria esse esforço que a gente teria que fazer igualmente para aprofundar a nossa relação com Deus? A gente tem que estar ali todos os dias, frequentar a academia todos os dias. Não só a academia, mas acertar a dieta e evitar certas coisas que atrapalham o nosso progresso. Então, se isso é assim para a academia, que é uma coisa muito mais simples e muito mais irrelevante do que a nossa relação com Deus, imagina a nossa relação com Deus. Então a gente tem que estar ali todos os dias aprofundando, sem esquecer, dando prioridade àquilo, porque quando você quer ser mais saudável, você tem que fazer escolhas, né? Você tem que ter suas prioridades. Por exemplo, não, eu vou dormir cedo para acordar cedo no dia seguinte treinar, ou eu vou sair para ir numa festa que vai prejudicar o meu treino, se é que eu vou treinar no dia seguinte. Então, são essas escolhas, essas prioridades que a gente tem que ter. E... Tá, mas Thiago, por que eu aprofundaria minha relação com Deus? Se você tem dúvida até agora, assim, se você não está convencido ainda. Para quem já entendeu, essa resposta não será necessária, mas se você ainda precisa de uma argumentação convincente, primeiro que Cristo diz, se você busca essas coisas, todo o resto se acrescentará. E Cristo, ele não é mentiroso e não é alguém que não mereça a sua confiança. Então, se ele falou isso, porque isso vai acontecer. E se isso ainda não aconteceu, é só questão de tempo, porque talvez as coisas não aconteçam do jeito que você planejou, porque você não é a pessoa mais inteligente do mundo. Mas a gente tem essa garantia. E em segundo lugar, e mais importante, um assunto que a gente aborda muito aqui no canal, é a questão do memento mori, de que todo mundo vai morrer eventualmente. E a sua vida após a sua morte, as coisas que vão acontecer depois que você morre, independente da fé religiosa que você tem, eu acho que isso é um consenso, o que acontece depois da sua morte é infinitamente mais importante do que a sua vida terrena. Só que a sua vida terrena define o que vai acontecer depois que você morre. E essas ações, essas obras que você faz aqui, que contribuem positivamente para o desfecho depois da sua morte, essas ações são justamente a sua relação com Deus, a sua relação com o divino. Então, para botar essas coisas em perspectiva, é bom a gente fazer esse exercício mental. Porque a gente fica muito preocupado com qualquer outra coisa, a gente prioriza qualquer outra coisa que não seja a nossa relação com Deus. A gente só aprofunda essa relação se sobrar um tempinho, né? Porque, afinal, Deus não vai pagar minhas contas. Mas... E aí, depois que você morre, que adianta, sabe? Lógico, você não precisa ser um caloteiro inadimplente, mas será que a sua prioridade está no lugar certo?
Bom, acho que essa é a primeira parte do vídeo, que a gente falou de aprofundar a relação com Deus de forma ativa. Agora eu vou abordar essa resolução de uma maneira negativa, de coisas que você poderia deixar de fazer, ao invés de você efetivamente fazer. A contrário senso, e agora entra o segundo tema que eu gostaria de gravar, que é até um pouco mais engraçadinho. Esses dias eu vi aquela piadinha de Facebook, né, de que antigamente a sua avó falava que tudo era do diabo e tudo era satânico, e hoje em dia você cresceu e você viu que isso realmente é verdade. E é engraçadinho no primeiro momento, e eu passei por isso assim, sabe? E eu concordo um pouco com isso. Mas para não ficar uma coisa muito caricata, a gente tem que entender o que significa dizer que algo é satânico ou diabólico. E num primeiro momento a gente vai dispensar aquela imagem caricata de que algo satânico ou diabólico é aquela coisa meio de roqueiro, meio heavy metal, meio gótico, que o diabo é um bicho com chifrinhos e, enfim. A gente tem que ir na etimologia da palavra e na origem dela. Satanás, ele seria o primeiro revolucionário, porque na mitologia bíblica, ele foi o anjo que se revoltou com Deus. E por que a gente chama ele de revolucionário? Porque o revolucionário é alguém que busca inverter completamente a ordem atual e existente. Então, ele queria se colocar no lugar de Deus. Deus estava aqui, ele estava aqui, essa é a hierarquia, porque nada acima de Deus. E ele queria estar no lugar de Deus, ou até mesmo acima de Deus. Então, veja como é uma inversão da ordem atual e existente. E diabo, acho que na origem latina da palavra, ou hebraica, significa divisor, diabolos, é aquele que divide. E Satã significa o inimigo. Então, se a gente junta isso, né, o revolucionário que inverte a ordem das coisas, que inverte a ordem divina, e o inimigo divisor, que gera divisão, se a gente entende que é isso que significa diabólico e satânico, a gente começa a entender que muitas coisas são diabólicas e satânicas. Porque muitas coisas buscam afastar você da sua relação com Deus, que é justamente o que a gente deveria buscar fazer. E não só te afasta, mas como divide você das outras pessoas. Ou até busca inverter a ordem do que realmente é prioritário, que seria Deus. Vamos dar exemplos empíricos disso. Política e futebol, por exemplo. Acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar. Cara, falando uma coisa bem realista assim, os seus esforços políticos são irrelevantes. Você não vai fazer diferença nenhuma. No máximo, talvez, quando você votar. Mas mesmo assim, o seu voto no sufrágio universal é tão diluído que você não faz diferença real na sociedade. E isso é uma coisa que acontece uma vez de 4 em 4 anos. Ao longo do tempo, enquanto você estuda, discute, muito provavelmente você está errado e muito provavelmente você vai entrar em discussão que vai dividir você de outras pessoas. A gente vê que a política de hoje em dia é nós contra eles. Isso é algo extremamente diabólico, porque gera divisão entre pessoas. E, além disso, é satânico, porque inverte a ordem do que realmente é prioritário. Porque você percebe que hoje em dia as pessoas buscam a salvação pela política. Elas esperam que os políticos vão salvar a sociedade das mazelas sociais. Só que eles também são seres humanos e eles precisam de Deus. Então a salvação não vem de lá, e muito pelo contrário. Então você se preocupa muito com política. Claro, a gente tem que ser educado e civilizado e entender como funciona a sociedade. Mas será que esse tempo que você está investindo na política como forma de uma esperança de salvação não seria muito melhor aplicado na sua salvação efetiva? A resposta é sim. Então acho que vocês entenderam como isso divide as pessoas e faz com que você busque a sua salvação de um lugar que ela não vai vir. E o futebol, por exemplo, que é um exemplo isolado, mas isso pode se dar para toda forma de entretenimento que ocupa boa parte das nossas vidas e que não é meio irrelevante, assim, porque o futebol também, hoje em dia, é nós contra eles, e as pessoas estão cada vez mais competitivas porque o futebol virou um esporte que move muito dinheiro. Isso gera divisão entre as pessoas, isso é nítido já. E você gasta muito tempo naquilo, né? Você assiste todos os jogos, às vezes assiste o jogo de rival, e aquilo consome um tempo, assim, você investe dinheiro naquilo. E esse tempo não seria melhor investido em outras coisas, como, por exemplo, a sua relação com Deus? Ou qualquer outra coisa mais que seja um dever mais utilitário, né? Isso serve para qualquer forma de entretenimento, né? Não é só um preconceito que futebol é o mais famoso. Mas isso são exemplos para corroborar o que eu falei, né? Questão de quantas séries, jogos que a gente vê, que a gente joga, a gente compra essas coisas que não agregam muito, sabe? E
óbvio, acho que todo mundo aqui tem capacidade de raciocínio para saber que a gente tem que descontrair um pouco. A questão não é que você deveria virar um robô, uma pessoa super rígida, porque afinal o descanso ele é necessário. Deus, biblicamente, descansou no 7º dia. A questão é ponderar se a gente não está colocando nossas prioridades em outros lugares e transformando o entretenimento num escapismo e numa forma de comunidade que mais divide do que une as pessoas. Então, eu acredito que isso está acontecendo, as pessoas não estão se ligando, e essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Nesse sentido, eu também tenho muito que melhorar, eu não tenho todos esses pontos resolvidos na minha vida, mas eu acredito que só de trazer essa reflexão e compartilhar isso, fazer as pessoas pensarem, talvez ajude também. Então isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenha agregado, e fico aberto a comentários e sugestões. Talvez hoje eu grave também a resenha da Divina Comédia da última parte, do Paraíso, que tem um pouco a ver, tem bastante a ver até com isso que eu falei agora no vídeo. Então é isso, vou ficando por aqui, abraço, feliz 2026 para vocês, e que Deus abençoe a todos.